Tudo bem, meus queridos amigos do segundo ano? Aqui é o professor Sidney, mais uma aula de nossa língua portuguesa, nossa querida língua portuguesa. Queria cumprimentá-los, queria agradecê-los pela confiança no meu trabalho, quero agradecer também a equipe que me ajuda muito, né? Quero cumprimentar a minha colega que está aqui, a Elaine, né? Com grande prazer nós trabalhamos juntos. Pessoal, antes de nós começarmos a nossa aula, é importante que vocês acessem ao Google Classroom, façam aquelas atividades obrigatórias, porque elas marcam a tua presença lá, né? Não se esqueça, o professor está ali para te ajudar, contate, faça um contato com ele, que ele vai te ajudar. Se porventura, pessoal, você não tem acesso, vá até lá a escola vai te ajudar, vai te fornecer um material, certo? Se estudar, você não fica. Pessoal, na nossa aula de hoje, que nós veremos, vamos continuar falando a respeito da nossa obra maravilhosa, O Cortiço, desse romance maravilhoso do Aloysio de Azevedo. Vamos reconhecer alguns elementos que constituem essa narrativa. Lembre-se dos nossos 5 tipos de texto? Pessoal, literatura, a gente trabalha muito com narrativa. Ah, existem outros tipos de texto? Existem, mas aqui é a narrativa, porque conta uma história maravilhosa. Né? Lembre que ela quer descrever o que acontecia nos cortiços, nas estalagens do Rio de Janeiro do século XIX, no finalzinho do século XIX. Então vamos reconhecer a finalidade do texto, nós já vimos um pouco, já falei um pouquinho, né? Mas a finalidade do texto é mostrar a sociedade do Rio de Janeiro no final do século XIX. Vamos reconhecer os efeitos de sentido de algumas palavras, expressões e figuras de linguagem muito utilizadas na obra, né? Vamos conhecer a biografia do autor, principais obras e contexto de produção do período, ok? Então vamos continuando o texto aqui, né? Preciso contextualizar para nós entendermos. Aqui nós chegamos mais ou menos um pouquinho, quase no meio da obra, certo? Aqui, ó, o que aconteceu? Lembre-se que João Romão queria ficar rico, ele comprou a pedreira, comprou uma casinha lá do esquerdo da venda e ele montou um cortiço. Então ele expandiu toda aquela região, ele construiu várias casinhas e alugou, montou um cortiço. Por isso o nome da obra. E aqui, ó, o autor, nosso querido Aloysio de Azevedo, ele tenta demonstrar como era aquele cortiço, como era o que acontecia naquele recinto. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam suspendendo o cabelo tudo para o alto do casco. Olha essa palavrinha, guarda essa palavrinha aqui, por favor. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Outra palavrinha que eu destaquei para vocês ali. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas da mão. Negritei estas palavrinhas, porque nós vamos trabalhar com elas agora, nesta atividade aqui, ó. Eu quero que vocês respondam para mim. Via-se-lhes tostada nos dedos dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Há uma abordagem do naturalismo, pessoal. Lembre que eu falei para vocês, vamos lembrar. O realismo retratava a sociedade da época de forma sem fantasia nenhuma, de forma assim, mostrando tudo o que acontecia, singela, bem aquilo. Agora o naturalismo vai um pouco além, ele demonstrava através de palavras um pouco mais, com mais forças, ele descrevia até usando algumas características que nós precisamos entender aqui. Que é, esse naturalismo que é classificada como A, zooformismo, B, mutação, C, humanitismo e D, adjetivação. Então eu quero que vocês respondam, tentem enxergar no contexto aqui essas palavrinhas, eu quero que vocês respondam para mim, daqui a pouco a gente volta para responder, ok?
Conseguiram, pessoal? Então, vejamos, ó, para o alto do casco. O que o autor está fazendo aqui? Ele está usando uma figura de linguagem chamada zooformismo, que é uma caracterização. A gente coloca características de animais em seres humanos. Essa é a figura de linguagem. Zooformismo é uma figura de linguagem que apresenta o comportamento humano como de um animal. O homem é descrito como um animal. Então, por isso que ele usa essas palavrinhas casco, pelo, fossando, focinho. Legal, isso na obra é maravilhoso. Isso é característica do naturalismo. Então, vamos continuar no nosso trecho da obra. Aqui vamos fazer um flashback, pessoal. Aqui, lembra que eu falei para vocês que o Miranda compra o sobrado? Ó, justamente por essa ocasião, vendeu-se também um sobrado que ficava à direita da venda. Eu falei para vocês que comprou um sobrado, Miranda compra o sobrado à direita da venda, certo? Separado desta apenas por aquelas 20 braças. Existia um espacinho de 20 braças ali, de sorte que todo flanco quer dizer lado, tá? Esquerdo do prédio, coisa de uns 20 e tantos metros, despejava para o terreno do vendeiro as suas 9 janelas de peitoril, espécie de um parapeito. Então, existia o flanco, 9 janelas despejadas para o lado direito, do lado esquerdo direito do Romão, João Romão, mas esquerdo do sobrado. Então, ele descreve muito bem, olha as características da obra. Comprou um tal de Miranda, negociante português, estabelecido na Rua do Hospício, com uma loja de fazendas por atacado. Ok? Corrida uma limpeza geral no casarão, eles iam mudar-se, né, para o sobrado, mudar-se-ia ele para lá com a família, pois que a mulher, Dona Estela, senhora pretensiosa e com fumaças de nobreza, já não podia suportar a residência no centro da cidade. Eles moravam no centro da cidade, vieram morar mais afastados, vieram ali perto do cortiço do João Romão. Como também sua menina, Zulmirinha, crescia muito pálida e precisava de largueza para enrijar é fortalecer, e tomar corpo, ok? Vamos fazer essa atividade aqui para ver se a gente entendeu este trecho. Ó, vendeu-se também um sobrado que ficava à direita da venda, a venda estava aqui à direita, separado desta apenas por aquelas 20 braças. Há uma metáfora, pessoal, que representa a sociedade. Eu quero que vocês identifiquem para mim, ó. Identifique que representação é essa e o efeito produzido por ela, certo? 2. Usada com maestria por grandes poetas, eu estou me referindo, pessoal, à metáfora ali, tá? Usada com maestria por grandes poetas, você observou como essa figura de linguagem é importante? Então, responda essas duas questõezinhas, daqui a pouco eu volto para corrigir, ok, pessoal?
Amigos, conseguiram? Vamos lá. Então, a metáfora está aqui, ó, sobrado e taverna. Venda, né? Eu coloquei venda porque é assim que está na obra. Eu retirei esse trecho para explicar, mas aqui já estava estabelecido o cortiço. O cortiço já tinha sido estabelecido. Então, era a venda, casinhas, a pedreira e mais o cortiço. Então, tudo isso era do João Romão. E o que o autor quis representar com isso, pessoal? Através da metáfora. O sobrado era a parcela rica da sociedade. Enquanto que o cortiço, vamos dizer o cortiço todo ali, contando com a venda, a casinha, a pedreira, tudo ali, representava essa parcela pobre da sociedade. Então o autor queria, através dessas características, usando a metáfora, representar essa parcela da sociedade rica e a parcela da sociedade pobre. Muito legal isso, não? Então vamos responder. Ó. O narrador, metaforicamente, apresenta o sobrado como parcela rica da sociedade, enquanto a taverna, vamos imaginar o cortiço, né, era a parte pobre. Essa é uma estratégia muito usada e muito rica em significado, ok? Então, usada com maestria por grandes poetas, você observou como essa figura de linguagem é importante? Sim, pessoal. Ó, poderia ser uma resposta pessoal? Pode, mas o que é a característica das figuras de linguagem? Nós falamos na aula passada que ela é usada muitas vezes para tratar as coisas mais abstratas, as quais são mais difíceis de nós definirmos, né? Então, como alguns aspectos são mais complexos de se representar, a metáfora é um recurso muito usado para representar esses elementos abstratos, né? Definir como que é uma sociedade rica e uma sociedade pobre. Então, você poderia usar muitos adjetivos, mas o seu texto ficaria muito grande para dizer isso, para dizer mais aquilo. Então, você escreveria quase uma obra inteira só para definir. Então, a metáfora faz isso com muito mais objetividade, digamos assim. Continuando a nossa obra, né? A proporção que alguns locatários abandonavam a estalagem, lembre-se que eu falei, ali já estava estabelecido o cortiço, certo? E a proporção que alguns locatários abandonavam a estalagem, saíam e iam embora, muitos pretendentes vinham, surgiam, disputando os cômodos desalugados. Delporto e Pompeu foram varridos pela febre amarela e 3 outros italianos, aqui tem um implícito muito legal, né? Estiveram em risco de vida. O número de hóspedes crescia, de novo, ó, os eufemismos, de novo ali, pessoal, os casulos subdividiam, retratando os seres humanos como se fossem animais, então esses eufemismos. Em cubículos do tamanho de sepulturas, e as mulheres iam despejando crianças com uma regularidade de gado, de novo, ó, de gado procriador, de novo os eufemismos. Isso é muito natural, né? O naturalismo apresenta muito isso, né? Então, uma família composta de mãe viúva e 5 filhas solteiras, das quais destas a mais velha tinha 30 anos e a mais moça 15, veio ocupar a casa que Dona Isabel esvaziou poucos dias depois do casamento de Pombinha. Deixa eu explicar um pouquinho desses personagens aqui, Dona Isabel e Pombinha. Elas eram 2 moradoras do cortiço. Pombinha era a filhinha muito nova dela. E existia um pretendente que também morava ali no cortiço, estava de olho na Pombinha. Quando ela crescesse, né, se tornasse moça, o texto fala bem disso, né? Se tornasse moça, as mulheres sabem muito bem o que é isso. Se tornasse moça, ela já estava prestes a se casar com esse rapaz que morava ali no cortiço. Ela se tornou moça, se casou com esse rapaz e foram embora, a mãe e ela, certo? Então, repare como que era a troca ali no cortiço. Muita gente ia embora, muita gente vinha. Então, essa atividade aqui, pessoal, vamos brincar para a gente ver se entendemos essa parte do texto aqui. A proporção que alguns locatários abandonavam a estalagem, muitos pretendentes surgiam disputando os cômodos desalugados. Essa parte brinca com o quê? Com elementos que caracterizam fundamentos da matemática, isso sim. Qual é a marca linguística que demonstra esse recurso discursivo usado pelo narrador? Número 2. Qual é o efeito de sentido produzido pela grande circulação de pessoas no cortiço? Então, eu quero que vocês respondam, por favor, daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Amigos, vamos lá? Então, ó, qual a marca linguística que demonstra esse recurso discursivo usado pelo narrador? Na 1 aqui, né? Repare aqui, pessoal, a proporção que, isso na nossa língua portuguesa é maravilhosa, nos nossos textos traz uma significação muito clara, né? Olha só, o que é isso aqui? A proporção que é uma conjunção que estabelece proporção. Lembram-se da matemática? Nós temos aqui meio está para 2 quartos que estão para 5 décimos. Isso é razão e proporção. Isso na nossa língua portuguesa estabelece isso mesmo, pessoal. A proporção, saíam 5, entravam 5, saíam 10, entravam 10. Então, a proporção que alguns locatários abandonavam a estalagem, outros entravam. Então, isso que ele quer dizer, ó. O autor usa da conjunção proporcional, a proporção que, para dizer que a quantidade de pessoas que saía era muito próxima daquelas que entravam. Razão de proporção. São a proporção matemática. Olha só, estudar português é estudar matemática também. Né? Qual o efeito de sentido produzido pela grande circulação de pessoas no cortiço? Então, por meio da obra, pessoal, a gente entende que o número de pessoas que estavam naquele recinto era muito grande. Então, existiam muitas pessoas, vários hábitos ali. Imagine quantas pessoas entravam e saíam. Então, imagine como era. Era complicado viver. Imagine muitas pessoas o tempo todo, aquela batação, enfim. Muitas pessoas, existiam muitas lavadeiras ali, o texto diz muito bem isso, né? Pessoas às vezes acordando cedo, às vezes acordando tarde, então era meio um tanto quanto complicado viver ali, né? Aqui, pessoal, vamos contextualizar a obra. Falei para vocês que o cortiço já estava constituído e surgiam, aqui surgem também novos personagens. Surge Jerônimo, né? Nós vamos falar um pouquinho dele. Surge também Rita, moradores lá do cortiço. Jerônimo é português, veio para o cortiço ali e foi para trabalhar na pedreira de João Romão. E João Romão já se aproveitou dele, fez com que ele morasse ali no cortiço, enfim. E João Romão, então 3 personagens surgem aqui. Jerônimo, Rita e surge também Firmo. Firmo namorava Rita, certo? Namorava Rita. Jerônimo se apaixona por Rita e namora Rita, só que ela já estava namorando Firmo. O que acontece? Jerônimo sente um pouco de ciúme, convida 2 amigos para matar Firmo. Eles se encontram na praia e dão pauladas em Firmo. Aqui, ó. Uma nova paulada cantou-lhe nos ombros e outra em seguida nos rins e outra nas coxas. Outra mais violenta quebrou-lhe a clavícula, enquanto outra lhe arrachava a testa e outra lhe apanhava a espinha. E outras, aqui ele já resumiu, cada vez mais rápidas, batiam de novo nos pontos já espancados, até que se converteram numa carga contínua de porretadas. Aqui o infeliz não resistiu, rolando no chão, a gotejar sangue de todo o corpo. Então eles bateram muito no coitado do Firmo. Vamos responder esta questão aqui. Uma nova paulada cantou-lhe nos ombros e outra em seguida nos rins e outra nas coxas, outra mais violenta quebrou-lhe a clavícula, enquanto outra logo lhe rachava a testa e outra lhe apanhava a espinha e outras, cada vez mais rápidas. O narrador alinha uma série de atos, pessoal, que são resumidos pelo pronome A, uma, B, lhe, C, outra e D, cada. Então eu quero que vocês entendam essa parte, daqui a pouco a gente volta para corrigir, ok?
Amigos, conseguiram? Olha que legal. Então, o autor, como ele tenta descrever a obra, e a obra tem uma progressão textual maravilhosa, pessoal. Repararam as palavras? E outra, e outra, e outra, e outra, e outras. Então, nossa resposta aqui, ó. Uma nova paulada cantou-lhe nos ombros, e outra, em seguida nos rins, e outra nas coxas, outra mais violenta quebrou-lhe a clavícula, enquanto outra lhe rachava a testa, e outra lhe apanhava a espinha, e outras, aqui ele resumiu para não falar tanto, né, porque é uma progressão textual, mas tem uma hora que cansa. Para não cansar o leitor, ele parou aqui. Cada vez mais rápidas, enfim. Que gostosa, essa obra é maravilhosa, pessoal, eu sou muito fã de Aloysio de Azevedo. Então, vamos contextualizar um pouco, daí atirou-lhe sobre a mesa a navalha, de Firmo, né? Eles mataram Firmo, o que acontece? Jerônimo matando Firmo, os amigos ajudaram, lembram-se? E um dos amigos pega a navalha de Firmo e entrega a Jerônimo, certo? E Jerônimo vai até o cortiço, atrás de quem? De Rita. Então ele chega lá, atira-lhe sobre a mesa a navalha de Firmo, que a mulata conhecia como as palmas da mão. Lembram-se que eles namoravam, certo? E ele, perguntou ela. Está morto, respondeu Jerônimo. Quem o matou? Perguntou ela. Eu, calaram-se ambos. Daí continua o texto. Agora, acrescentou o cavouqueiro, aqui o narrador falando, tá? O narrador não está presente, ele é onisciente e onipresente, o narrador da obra, né? Agora, acrescentou o cavouqueiro, agora quem respondeu foi Jerônimo, acrescentou o cavouqueiro, no fim de um silêncio arquejado por ambos. Estou disposto. Aqui, olha só, o narrador misturado com o personagem aqui, pessoal. O narrador fala e daqui a pouco entra o personagem falando. Estou disposto a tudo para ficar contigo. Aqui Jerônimo falando. Sairemos os dois daqui para onde melhor for. Que dizes tu? Daí ela, Rita, responde. É a tua mulher, você é casado, e a tua mulher? Daí ele continua. Deixo-lhes as minhas economias de muito tempo. Pessoal, voltemos aqui, ó. Lembra que ele usou olhar? Aqui ele já usa lhe, que é mais genérico para os dois, né? E continuaria a pagar o colégio à pequena. Então ele respondeu, vou deixar economias para ela e vou continuar pagando o colégio para minha filha pequena. Sei que não devia abandoná-la, Jerônimo falando, mas podes ter como certo que, ainda que não queiras vir comigo, não ficarei com ela. Não sei, já não a posso suportar. Um homem enfara-se, digamos assim, enjoa-se, cansa-se. Felizmente, minha caixa de roupa ainda está na ordem e posso ir buscá-la pela manhã. Daí, continuando o nosso diálogo, mas eu quero em forma de atividade agora. Então, vamos lá, pessoal. Releio o diálogo. E ele está morto, né? Respondeu Jerônimo. Quem matou? Perguntou ela. Eu. Os dois se calaram. Então, na obra, o autor faz uso do narrador em terceira pessoa, acabei de falar para vocês aqui, cuja característica é ser onisciente e onipresente. O que isso significa no contexto da obra, pessoal? E 2, como os personagens são caracterizados? Então, por favor, me responda, daqui a pouco a gente volta para corrigir, ok?
Amigos, conseguiram? Então vamos lá. Número 1. Na obra, o autor faz uso do narrador em terceira pessoa, onisciente e onipresente. Vamos lá. Onisciente significa que ele sabe tudo o que está na cabeça dos personagens. O pensamento futuro, o pensamento ali, no momento, tudo ele sabe. Onipresente, ele está em todos os lugares. Esse é o narrador. O narrador não participa da obra. Cuja característica é ser onisciente e onipresente. O que isso significa no contexto da obra? Significa que o narrador pode saber tudo o que se passa na psique dos personagens, bem como saber seus atos, antes mesmo que eles aconteçam. O realismo / naturalismo, pessoal, trata isso de um narrador em terceira pessoa e é fundamental para mostrar mais objetividade ao texto, ok? Como as personagens são caracterizadas? Pessoal, não se esqueça que eu posso falar os personagens e posso falar também as personagens. Esse substantivo ele é abundante, então valem as duas formas, tá? O narrador apresenta um exacerbado egoísmo nos personagens, a ponto de não sentir mínimo remorso por certas atitudes. Olha, Jerônimo chega para Rita e fala, eu matei Firmo. E ela, pouco, nem sentiu, imagine. E ela que já tinha namorado, né? O nosso Firmo ali. Então, isso é retratado no momento em que Jerônimo diz a Rita que ela matara Firmo. Ela nada sente, apesar de conhecê-lo há muito tempo. E com quem teve alguns relampejos amorosos. Olha só, se você imagine alguém que fala para você, matei tal pessoa, a primeira reação nossa é, poxa, tem um pouquinho de humanidade. E eles nem tinham isso. Isso é retratado na obra, né? Naturalismo é isso. Pessoal, aqui é a biografia do nosso querido autor, né? Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo foi romancista, foi contista, cronista, diplomata, caricaturista, desenhista, pintor e jornalista. Nasceu em São Luís do Maranhão, em 14 de abril de 1857 e morreu em Buenos Aires. Morreu em Buenos Aires, não é Buenos Aires que morreu não, morreu em Buenos Aires, tá? Em 1º de janeiro de 1913. Ademais, foi precursor do movimento naturalista no Brasil. Por que ele morreu em Buenos Aires? Porque ele era diplomata. Diplomata, não se esqueça, que é aquelas pessoas que serve o país lá fora, nas embaixadas, né? Então, ele morreu em Buenos Aires, porque ele era diplomata. Quais as principais obras? Vejamos, né? Aloysio de Azevedo lançou muitas obras. As principais são essas, pessoal, as que são mais cobradas. O Mulato inaugura o movimento naturalista no Brasil. Ele inaugura o movimento, hein? Denunciando o preconceito racial e criticando o clero. Casa de Pensão, 1884, aqui é de 1881. Obra que descreve a vida dos jovens estudantes em uma pensão no Rio de Janeiro. Repare que retrata a sociedade como ela é, certo? Do Rio de Janeiro. O Cortiço, 1890. Marco novo do movimento naturalista. Obra que retrata a sociedade brasileira do século XIX. Narra as histórias dos habitantes de um cortiço no Rio de Janeiro, certo? Estas são algumas obras. Maravilhosas obras, pessoal, muito, se vocês puderem, leiam, que vai enriquecer o vocabulário de vocês, e inclusive são muito cobradas nos vestibulares, né? Vamos para essa atividade aqui, ó. É de se notar que muitos autores utilizam os conceitos naturalistas em suas obras, e isso se vê nas obras de Aloysio de Azevedo. 1. Por qual motivo ele usa esse movimento? 2. Basicamente em que os autores se fundamentam. Então responda, pessoal, porque daqui a pouco eu volto e a gente corrige.
Conseguiram, meus amigos? Vamos lá. Então, por que o autor usa esse movimento? Porque os autores queriam demonstrar a realidade da sociedade da época. E o naturalismo trata a sociedade com mais... Lembre-se, o realismo também faz isso. Só que o naturalismo faz de formas mais radicais ainda. De forma mais radical. Lembram-se do uso do zooformismo, usa as características da pessoa não ter muita humanidade, enfim, queria retratar, comparação, enfim, usa muita metáfora, então é muito legal a obra nesse aspecto. Basicamente, em que os autores se fundamentam, né? O ser humano era analisado em comportamentos patológicos. Lembrem-se da psicose, eu acredito até psicose de João Romão de ficar rico. Então, psicose, pessoal, aquela atitude, quem tem psicose é aquela atitude que nada impede. A pessoa quer aquilo e nada impede, ele vai atrás. Desejos e taras sexuais, lembre-se da história. Inclusive, eu não contei a vocês, mas Rita era meretriz. Lembram-se da Pombinha que foi embora casada com um rapaz que também morava no cortiço? Pois é, Rita convence, influencia a Pombinha, ela volta lá para o cortiço também na forma de meretriz. Infelizmente, esse é o retrato da sociedade. Né? Em seu lado animalesco, na sua agressividade, nas suas características fisiológicas e naturais. Além disso, o ser humano é considerado fruto do meio em que vive, influência do determinismo científico da época. O que é determinismo? Determinismo, eu diria, mais social. Determinismo é a ideia de que o ambiente molda o ser humano. O ser humano é moldado pelo ambiente, certo? Então, resumindo a aula de hoje, o que nós vimos? Alguns trechos do romance, maravilhoso Cortiço, pessoal. Interpretamos vários trechos da obra, vimos a finalidade dele, retratar a sociedade. Vimos algumas figuras de linguagem, zooformismo, metáfora, sinestesia. Vimos a biografia do autor e vimos as principais obras, né, aquelas que mais são cobradas. Então, com isso nós fechamos nossa aula. Meu muito obrigado e até. Ok?